Já estamos na lição 8, é muito bom estar com você. Esta lição trata da unidade na fé. Essa é uma análise nesta semana das principais crenças fundamentais, bíblicas e adventistas. É verdade que algumas crenças nossas, elas são comuns a todos os cristãos. No entanto, temos algumas crenças que são distintivas dentro do adventismo. Se você quer fazer uma pesquisa interessante sobre essa questão de crenças nossas que são comuns com outros cristãos, eu lhe recomendaria um livrinho conhecido, que você deve achar até pela internet aí, que chama-se O Que Eu Gosto Nos. É um livretinho que o Está Escrito americano fez, foi traduzido para o português, onde o pastor Vandeman fala de crenças que nós temos em comum com outros cristãos. Ou então você pode também ter um livrinho que trata da questão doutrinária, que trata com assuntos de decisão por Cristo e etc., do pastor Mark Finley, chamado Estudando Juntos. Você poderá ter esse material que lhe ajudaria nessa questão doutrinária. Mas a lição dessa semana fala um pouco sobre essa questão da unidade da Igreja Adventista e a sua e um pouco sobre a sua identidade, tratando das questões de assuntos que são básicos para nós, que unem a igreja em torno deste credo, podemos assim dizer, dessas crenças fundamentais. E o autor da lição colocou, e muito bem, algumas dessas crenças. Primeira delas, salvação em Cristo. Não podia ser diferente. Nós cremos na salvação pelos méritos de Cristo. Efésios 2, 8 a 10, pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a expiação de Cristo, ou a morte expiatória de Cristo, denota harmonia em um relacionamento. E quando há distanciamento ou desavenças, essa harmonia é o resultado da reconciliação, ou seja, a unidade da igreja é um dom da reconciliação providenciada por Cristo no seu sacrifício na cruz do Calvário. A salvação em Cristo é a base de toda a nossa doutrina, de toda a nossa discussão sobre unidade. Não se pensa em unidade sem Cristo, sem o seu sacrifício, sem os seus ensinos, sem a sua vida, sem o seu legado para nós, ok? Segundo ponto que nos distingue, uma crença que nós temos e que é também fundamental, que é a segunda vinda de Cristo. Não é? Nós cremos na segunda vinda de Cristo visível, corpórea e gloriosa. Há vários textos bíblicos que afirmam isto. Por exemplo, Atos 1:11, que diz que assim como ele subiu, ele vai descer. Mateus 24, 26 e 27, que Jesus virá visível como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Não é? Apocalipse 1:7, que diz que eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, e esse olho não é o olho da fé, é o olho literal, porque ali diz que até os que o traspassaram vão ressuscitar para vê-lo glorioso. Então, aqueles que mataram Jesus não tinham fé e, portanto, o texto aqui é claro dizer que este é o olho literal, não é? Também será uma ocasião da ressurreição dos mortos, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, Apocalipse 19, 11 e 16. Então, são textos que estão na lição, já são corriqueiros. Nós entendemos que a igreja tem que estar preparada para a segunda vinda de Cristo. Nossa função é preparar pessoas. Nós temos aí na Bíblia a ilustração das virgens sábias, ali da parábola de Mateus, que indica que nós temos que ser como essas virgens sábias, que prepararam-se para o encontro com o noivo. Assim a igreja tem que se preparar para o encontro com o Senhor. Terceira doutrina que nos identifica e que nos une é o ministério de Cristo no santuário celestial. Alguns dizem o seguinte: olha, os adventistas inventaram esse negócio de ministério de Cristo no santuário celestial, na cruz tudo já está definido. É verdade, nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Mas esses méritos de Cristo estão sendo aplicados por toda a eternidade. E o livro de Hebreus, que não foram os adventistas que inventaram, descreve nos seus vários capítulos que agora o que vale é o santuário celestial. E que hoje Jesus está intercedendo por nós no santuário celestial.
E quando nós vamos para o livro de Levítico, quando nós vamos para o livro de Daniel e o próprio Apocalipse, nós percebemos que o serviço do santuário era feito em duas fases, a fase do santo e a fase do santíssimo. Assim também o santuário celestial, Jesus fez a sua primeira fase desde que subiu, depois da sua morte, ressurreição e ascensão, e lá esteve na sua primeira fase, na fase que nós chamamos do lugar santo, intercedendo por nós, e continuou intercedendo depois, e ele, em 1844, de acordo com a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14, Jesus passa a também exercer a sua função de juízo, que é o juízo que nós chamamos de juízo preparatório para a segunda vinda de Cristo, ou juízo pré-advento. É através deste juízo que Deus vai dizer quem se salva e quem se perde. Embora ele já saiba disso de antemão, mas para nosso benefício é bom que saibamos que o juízo foi feito de forma correta, de forma transparente pelo nosso Deus. Então, essa doutrina do ministério de Cristo no santuário celestial em duas fases é uma doutrina distintiva adventista, mas amparada na Bíblia. Ao contrário do que alguns às vezes afirmam, às vezes falam. Não é? Para entender isto, eu lhe recomendaria ler O Grande Conflito, nos capítulos que falam sobre isto, o Nisto Cremos, que é um bom livro também que lhe ajudaria a ampliar a sua visão sobre este assunto, ou um livretinho de Clifford Goldenstein chamado 1844, que está traduzido e está à venda na Casa Publicadora. Um quarto ponto que nos une, que é uma crença distintiva nossa, que é o sábado. O sábado, embora outros cristãos também guardem o sábado é um dom de Deus para a humanidade desde a semana da criação. Nós não entendemos o sábado como só para os judeus, embora no livro de Êxodo, Deuteronômio, parece dar a ideia de que o sábado era feito só para os judeus. O sábado foi só para os judeus num contexto de aliança. Deus fez aliança com Adão, ele pecou, mas o sábado já estava lá. Depois Deus faz aliança com Abraão, Deus faz aliança com o seu povo, ratifica a mesma aliança com o seu povo lá no Monte Sinai, e o sábado está ali também. E o sábado segue por toda a história bíblica, incluindo até a nova terra. Jesus guardou o sábado, os apóstolos guardaram o sábado. O sábado, além de ser um sinal da criação ou um memorial da criação, porque Deus descansou no sétimo dia, logo no capítulo 2 de Gênesis, é também um memorial da redenção. Isso fica muito claro em Deuteronômio capítulo 5. O sábado passa a ser um marco da libertação de Israel do Egito para Canaã. Assim, o sábado para nós cristãos é um marco da libertação que Jesus providenciou na cruz do Calvário, do Egito do pecado para a Canaã celestial. Quinto tema que nos une, que são doutrinas distintivas, que nos identificam e que nos unem como povo de Deus, é a morte e a ressurreição. E nesse caso nós somos distintivos, porque nós cremos que o ser humano é pecador e é mortal. Gênesis 2:7 diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe colocou nas narinas o fôlego de vida. Ou seja, a nossa criação é um dom de Deus. Porém, quando você vê depois do pecado, Eclesiastes 12, verso 7, diz que o pó volta à terra, ou seja, essa constituição, e o espírito, ou fôlego de vida, o ruach do hebraico, volta para Deus. Então, o que nós acreditamos? Que o ser humano, quando morre, ele vai para a sepultura, e ele ali está aguardando a segunda vinda de Cristo, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. No dia que ele morre, perecem todos os seus pensamentos. A Bíblia é muito clara em Eclesiastes 9, 5 e 6, nos Salmos. O próprio Jesus comparou em João 11, no episódio de Lázaro, a morte é um sono, um descanso. Então, é um período em que as pessoas vão estar descansando e aguardando a trombeta soar no dia da volta de Jesus para que sejam ressuscitadas e possam viver para sempre. O mundo crê um pouco diferente, as igrejas populares creem um pouco diferente.
Eles falam da alma que vai para o céu, vai para o inferno, ou coisa parecida. Na Bíblia, alma não é algo que sai do homem. Na Bíblia, a alma é o próprio homem, é a vida que está nele. Quando a pessoa morre, a alma morre. Ezequiel 18,4 diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então, o que nós cremos é que o homem, ele não tem uma alma, mas que ele é uma alma. Porque da junção de pó da terra mais fôlego de vida, que veio de Deus, dessa junção dessas duas coisas, o homem passou, diz Gênesis 2,7, a ser uma alma vivente. Quando ele morre, essa alma vivente morre, desaparece e aguarda, não é? A pessoa aguarda, ou os restos mortais aguardam a segunda vinda de Cristo. Este é o ponto que nós pregamos baseados na Bíblia Sagrada. Agora, terminando o nosso tema desta semana, em que sentido estas crenças fundamentais nossas, baseadas na Bíblia, ajudam a unir nossa igreja? Como que você responderia a esta pergunta? Como as crenças ajudam a unir a igreja? Há muitos elementos dentro da própria lição que poderiam ser explorados, mas eu diria a você de forma muito clara, se nós não tivéssemos estas crenças baseadas na Bíblia, nós não seríamos igreja, nós não estaríamos unidos. Essas crenças, elas nos digamos assim, formam a base de uma unidade entre os crentes, porque cremos na mesma coisa, temos o mesmo objetivo e, consequentemente, temos a mesma missão. Pense nisso, a gente volta na próxima semana. Até lá, um abraço.